Olá, quinto ano, bom dia família. Estamos aqui hoje mais um dia juntos, graças a Deus por isso. Vamos iniciar nossa aula de português, não é isso? Nesse primeiro momento. E vamos finalizar a nossa semana. Vamos começar então? Então vamos. A aula de hoje é sobre o tema coesão, texto coeso. Quando você lê uma historinha, um livro de historinha, você percebe que dentro do livro apresenta os personagens, o local do acontecimento da história, o enredo, você percebe a importância da pontuação e você compreende o texto, você compreende a história, não é isso? Todo esse conjunto aí tem um nome que se chama coesão, que são o quê? Que são as ideias que o autor quer nos passar, são as palavras importantes a serem usadas no texto, são as expressões a serem usadas na leitura. E um texto coeso tem que ter todo esse conjunto. Por quê? Porque a história ela foi feita para que você possa compreender. E todo esse conjunto faz parte da leitura. Quando você faz uma história e você não compreende devido a não ter ali o personagem, o local, uma boa pontuação, o enredo, o início, meio e fim, você não vai compreender, não é isso? Não tem como. Então, o texto coeso é aquele texto em que você lê e compreende, ok? Vamos ao livro então. Na página 29, no foco na língua, diz assim: coesão. Leia os trechos a seguir e responda as questões. Clássicos são, no meu entendimento, livros que ultrapassam gerações e jamais perdem seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Escrita no século XVIII e com inspirações em episódio real, a história de Robinson Crusoe se encaixa perfeitamente nessa definição, não é isso? Foi um livro escrito no século XVIII, nós estamos no século XXI e o livro ainda nos encanta. Aquela geração passada leu e a geração atual ainda está lendo. É um livro que passa de geração para geração, no caso, os clássicos, não é isso? Muito bem. Então, letra A, vem para você. Qual é a definição retomada pelas palavras sublinhadas? Aqui, as palavras sublinhadas são o quê? Nessa definição, não é isso? Nessa definição. A definição retomada é dos clássicos. Livros que ultrapassam gerações e jamais perdem seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Então, aqui na letra A, você simplesmente vai escrever o que significa essa definição, ou seja, a definição dos clássicos, que no ato da leitura, quando você já inicia, você compreende, não é? Então, ele pergunta para você, qual é a definição retomada pelas palavras sublinhadas? Significa que são livros que ultrapassaram gerações e jamais perderam a sua vitalidade, o seu poder de encantar, o seu poder de te inspirar, não é isso? Único sobrevivente de um desastre marítimo, Robinson se vê numa ilha deserta, lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com a maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida. Letra B. Qual é o mote que o pronome este retoma? Aqui no texto, o pronome este é um pronome. Este é um pronome e ele pergunta para você, qual é o mote que o pronome este retoma? O mote, ou seja, o assunto é a história de um naufrágio que luta para sobreviver. Ele pergunta aqui o que é o mote. Mote aqui, eu estou falando para você, é a história de um náufrago que luta para sobreviver. Ok? História de um náufrago que luta para sobreviver. O isolamento
desenvolve também o lado religioso de Robson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como a dádiva e não como o castigo. Tudo aquilo que ele passou ali, mesmo com as perdas, né, dos seus amigos, ele viu que dali ele teria que tirar algo positivo para a sua vida. Então não seria na realidade um castigo, né? Seria algo assim especial que teria que acontecer. A quem se refere o pronome ele? Esse ele aqui se refere a quem? Ao Robson Crusoe, ok? A quem se refere o pronome ele? Ao personagem Robson Crusoe, ok? Aqui eu estou compartilhando com vocês no ato da leitura e no ato de realizar as questões, ok? Estou lendo, explicando e estamos fazendo juntos, tá bom? Página 30. Vamos lá na página 30. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama em mal e bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contrapondo a isso o lado positivo de cada item. Letra D. Quanto às palavras sublinhadas, assinale, ou seja, marque as afirmações verdadeiras, somente as verdadeiras. Então tem a primeira. Náufrago é o próprio Robson Crusoe? Náufrago é o personagem ainda desconhecido do livro? Elas se referem às experiências vividas pelo personagem na ilha? O pronome elas se refere a outras pessoas que não sobreviveram no naufrágio? Quais são os itens em que você vai marcar? Quais são? O primeiro você vai marcar? Muito bem, você vai marcar o primeiro, que diz: náufrago é o próprio Robson Crusoe, dentro da história. E qual é o segundo item que você vai marcar? Isso, elas se refere às experiências vividas pelo personagem na ilha. Então, apenas dois itens, o primeiro e o terceiro, ok? Explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o que pode lhe servir de alimento, como vai adquirindo conhecimentos para construir, dentro do possível, um lar, naquele local onde ele estava ali. Letra E. O pronome lhe se refere a que outra palavra anterior? Lhe. Esse lhe aqui dentro desse parágrafo se refere a que outra palavra anterior? A palavra ele. A palavra ele. Por sua vez, refere-se a quem? Ao Robson Crusoe. Esse lhe se refere a ele, que é o Robson Crusoe. Ok? Que personagem é esse? Que personagem é esse já na letra F, iniciando aí o outro parágrafo? E assim, de forma minuciosa, Daniel Defoe vai narrando os processos de superação e descobertas do personagem. Personagem, ele, Robson Crusoe. Ok, crianças? Muito bem. Aí vem aqui a coesão, como eu já havia falado para vocês. Em um texto coeso, várias palavras são usadas para retomar ideias, palavras ou expressões. Por exemplo, na resenha, o nome Robson Crusoe é retomado por Robson, náufrago, personagem, ele e etc. Para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual, ou seja, a sua compreensão do texto, do que a história quer te passar. Ok? Muito bem. Agora, criança, na página 31, tem aqui atividades de pontuação, que são elas ponto e vírgula, 2 pontos e vírgula. Então, você vai ler as atividades número 1, número 2 e na página 32, número 3. E você vai perceber que dentro aqui das páginas 31 e 32 tem a citação de cada pontuação. Então, você vai ler
e vai fazer a sua pontuação baseada na explicação. Tem aqui na página 32, ok? Então, eu quero que você leia e faça as atividades dentro do que mostra aqui a explicação do livro. E no próximo vídeo eu venho com a explicação e venho com a correção. Aí você vai verificar se você conseguiu realizar certinho, tá bom? Então tá joia. Me aguarde no próximo vídeo aqui na aula de português. Beijos!